Gente, claramente incomodado quando saiu de campo ao ser substituído, Bratt White falou na saída do estádio lá em Bragança Paulista. Vamos falar aqui também sobre as escolhas, as mudanças. Mais uma vez, mesmo sem estar em Bragança Paulista, seja por telefone, por e-mail, por fax, por sinal de fumaça, Renato Portaluppi, mais uma vez, levou o Grêmio aos mesmos erros. E com os mesmos erros, o Grêmio cedeu o empate, onde estava vencendo. O Grêmio, além de ceder o empate, cedeu a derrota para o Galo jogando em casa. E hoje, depois de estar vencendo fora, cedeu o empate novamente. A gente vai falar aqui, mas principalmente do incômodo de Bratt White. Detalhe, este incômodo dele pode penalizá-lo no próximo jogo. Ele pode acabar no banco, pelo que disse. Eu sinceramente não duvido. Mas ele falou e representou a torcida tricolor. Claramente incomodado. Não foi só ele. Monsalve também foi comedido nas palavras, mas claramente dava para notar o incômodo do jogador, a vontade de falar. Por exemplo, perguntado se Renato fez falta em Bragança Paulista, ele engoliu as palavras e demorou para responder. E mesmo assim, enrolando. Claramente, até orientado, eu diria, pela assessoria do Grêmio. Assim como o Bratt White. O incômodo do dinamarquês no final do jogo ao ser substituído. E os velhos erros, mesmo longe, que Renato cometeu. Depois da vinheta. Bratt White falou e claramente incomodado. E ele se segurou. Assim como o Monsalve, que eu já disse no início do vídeo, que se segurou também. Ele se segurou. Mas em uma parte das perguntas, ele acabou falando o seguinte, abre aspas. Para mim, não está suficiente. Temos que ganhar esse tipo de jogo. Temos que controlar muito melhor ofensiva e defensivamente. Somos Grêmio. Claramente incomodado com o que aconteceu no jogo. Para mim não está suficiente. Temos que ganhar esse tipo de jogo. Temos que controlar muito melhor ofensiva e defensivamente. Somos Grêmio. Ele entendeu muito mais o que é Grêmio do que o próprio Renato, do que a própria direção, do que o próprio clube. O clube está fazendo 121 anos hoje e a gente teve uma postagem, uma vergonha. Aí a gente sai do que disse ele pro que disse Monsalve. Por quê? Porque Monsalve foi perguntado se Renato fez falta em Bragança Paulista. E ele se enrolou completamente. Não sabia o que dizer. Na verdade, segurou a língua. A palavra é essa. Segurou a língua. Para não dizer o que pensava. E o que pensava era: não fez falta. Ele queria dizer isso. Deu a entender que queria dizer isso. Foi comedido. Claramente assessorado pela assessoria de imprensa do Grêmio a não falar mais do que devia. Reinaldo, o dono da cagada, sequer falou. Rodrigo Caio, o dono da primeira cagada, sequer falou. Marquezin, o cara que não pega pênaltis, não apareceu. Cadê o pulso firme Marquezin, que falou em outras horas? Por que ele não fala mais? Porque tem medo de ser cobrado? Não pega pênalti, não pode vestir a camisa do Grêmio. É simples assim. Rodrigo Caio,
bom zagueiro, técnico, ia cometer um pênalti no início do jogo, o VAR deixou passar. Cometeu outro infantil e perdeu várias vezes na corrida. Claramente desembocado, mas é bom zagueiro. Como que o Grêmio também vai fazer para explicar as tantas lesões? Rodrigo Eli sentiu no aquecimento, mesmo lugar, mesma lesão. Gemerson também falou na saída do estádio e disse que pediu para sair porque sentiu desconforto na lesão que tirou ele 20 dias. Como isso? Como que o cara que teve a lesão vai pro jogo e tem a mesma lesão? Como é que acontece? Só acontece no Grêmio isso. Só no Grêmio acontece isso. É impressionante. Só no Grêmio acontece esse tipo de coisa. É um negócio assustador. E aí? Quem vai explicar? O DM do Grêmio não fala. O presidente do clube se negou a falar sobre o jogo e no dia do aniversário do clube. Passou reto para dentro do ônibus, claramente esnobando quem estava trabalhando, quem viajou, quem precisou de patrocínio para ir no jogo. Não falou para sua torcida. Presidente omisso, vice de presidente omisso, técnico omisso, time vagabundo. Alguns jogadores deste elenco são vagabundos. Tiveram descanso, tempo para treinar, para jogar este futebolzinho. Tenho pena do Brato White, do Monsalve, do Vidiaçante, do João Pedro, do Cristaldo, do Soteldo. Eles tentam fazer as vitórias acontecerem. Mas aí vem o seu Reinaldo, vem o seu Marquezin, vem o seu Rodrigo Caio, vem o seu Jeromel que não tem mais condição de jogar. E aí acontece o quê? Empate, derrota de virada. Vem o técnico, tira os dois meias, perde completamente o meio-campo. Aconteceu contra o Atlético, aconteceu hoje. O Grêmio, com qualquer outro treinador à beira do campo, com este time que jogou hoje, iria brigar pelo título brasileiro. Ponto. Tu bota o Pedro Caixinha, adversário de hoje, com esse time, o Pedro Caixinha tava lá em cima. Bota o Vojvoda, nem se fala. Bota o Abel Ferreira, nem se fala. Bota o Luiz Castro que tá no Al Nassr, nem se fala. Bota o Roger, nem se fala. Chega de Renato. Deu de Renato. Acabou. Separem o ídolo com o técnico que tá fraco. Um trabalho horroroso. Ele foi campeão gaúcho, mas quase perdeu pro Juventude. Foi salvo pelo VAR. Sofreu um parto para passar numa primeira fase de Libertadores com times horrorosos. E tomou um laço do Corinthians, um time horroroso, que agora tá se reforçando, mas que era um time horroroso. E aí? Olha, se Brato White não for titular contra o Flamengo, vocês já sabem o porquê que foi. Não me venham com outra ladainha. Foi porque ele disse o que disse hoje. Para mim, não está suficiente. Temos que ganhar este tipo de jogo. Temos que controlar muito, ofensiva e defensivamente. Somos Grêmio. Ele entende o que é Grêmio e chegou a 30 dias. O presidente sequer falou no dia do aniversário do clube. É uma vergonha. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!